nós falamos dentro da medicina tradicional chinesa sobre o diagnóstico, sobre o olhar o ser humano, sobre olhar os olhos, olhar as expressões, enxergar a alma, ouvir isso é um processo e entender isso é outro. Então é algo que nós falamos, que nós trazemos, que eu trouxe, para que a cada momento isso soasse, trouxesse e despertasse algo diferente, para a gente poder cada vez mais ir enxergar e sentir, conectar, porque essa conexão ela não é simples, essa conexão é uma conexão de uma sensibilidade, de um lugar que, como eu falei, esse ciclo não é o novo, às vezes é viver um relacionamento e você fala, nossa, mas foi isso que da última sessão eu não vi no paciente, agora eu tô vendo. Será que é isso que o paciente não trouxe da última sessão e agora ele tá trazendo? Será que é isso que eu tô vivendo na minha vida e que eu não percebi que estava vivendo e estava projetando? Então, o ciclo traz um olhar diferente dentro da mesma situação. E essa é a espiral da vida. Então, é o mesmo pai e mãe, é a mesma rotina, é o mesmo trabalho. E dentro da medicina tradicional chinesa a gente ainda brinca, né? Nós separamos e casamos várias vezes com a mesma pessoa porque nós mudamos, ela muda, né? Nós renascemos dentro de nós, renascemos na nossa família e a doença é quando se estagna. A Fanhua Meiji, ela é um processo dentro da medicina chinesa, então ele é um processo que existe. Então é a Fanhua Meiji, que é o ciclo de transformação por ciclos, de renascimento por ciclos, que é a Fênix. É um processo que ela existe. Então ela tem o processo desse tratamento do Wuxin, ela tem o tratamento dentro do Ai Chi Chuan, que é a movimentação através do despertar das emoções, mas a medicina tradicional chinesa, ela tem uma forma de explicar que eu precisei trazer a medicina chinesa japonesa para poder explicar essa teoria e técnica. Então a técnica em si, ela tem o seu desenho, mas eu tive que trazer a fisiologia da medicina ocidental, eu tive que trazer a explicação da medicina chinesa e a explicação da medicina japonesa. E aí, para explicar esse desenho, para explicar essa técnica, esse acesso, eu tive que integrar essas medicinas, essas forças. Então, a técnica Fanhua Meiji, que é a psicossomática chinesa japonesa, a medicina chinesa psicossomática, ela existe, mas ela é integrada com os movimentos que, principalmente na medicina japonesa, eles conseguiram trazer alguns detalhes que na medicina chinesa não estava claro, então eu precisei integrar. E muito da medicina ocidental para fazer sentido para o nosso conhecimento, né? Por isso que eu reforcei bastante a fisiologia, trouxe os casos clínicos, porque é muito diferente a forma de falar e às vezes nós precisamos ter essa analogia entre o Ocidente e o Oriente para poder trazer para o paciente, né? Quando eu saí do Hospital da China e fui para o Brasil, era muito difícil para os meus pacientes entenderem, né? É muito difícil você falar superficialmente dos 5 elementos querendo tratar uma emoção. Não trata, né? Então eu vejo muita gente falando, eu fiz um curso de psicossomática chinesa, eu trato 5 elementos. Não trata, não trata, não trata. Se você tentar tratar não sendo um psicólogo com alguma outra coisa, vai disparar coisas que assim, você não dá conta. Porque quando você trata com o ser humano, é muito difícil. E o que eu senti a diferença do Fanhua Meiji, por isso que eu estudo e tenho certeza que ainda tem uma longa jornada para eu estudar e para eu ensinar a Fanhua Meiji, é a liberação dos pontos, né? De como que forma essa memória no nosso corpo, como que o nosso corpo vive essas experiências e o quanto que isso forma a nossa identidade pessoal. E o que forma a nossa identidade de tudo, né? A nossa identidade profissional, a nossa identidade de resultados, as sabotagens, né? Então eu vejo assim, pessoas, desde profissionais a pacientes, que sofrem, se frustram, se sabotam
e às vezes não consegue nem almejar e não consegue nem realizar, porque os seus elementos eles estão em desequilíbrio, ou um está atacando o outro, ou um não tem outra energia de manifesto e não consegue nutrir os seus elementos, né? Então, ou seja uma energia familiar, ou uma energia pessoal, ou uma energia que ele não consegue absorver do meio que ele está. Então, quando nós falamos da psicossomática, nós falamos de um ser humano que está sendo construído e que, dependendo das estruturas que ele faz parte, do que ele recebe, do que ele interpreta, ele manifesta no seu meio. E essas manifestações demandam de muita sensibilidade para poder se acessar, para poder diagnosticar e para poder tratar. O ser humano ele é muito complexo. Ele é muito complexo, ele é muito detalhado internamente, e esses ciclos que ele vai vivendo, que ele vai liberando. E eu acho que formalmente isso pode fazer a vida toda, porque sempre vai ter esse ciclo, né? Sempre vai ter liberação, transformação, né? Como a sua filha, é sua filha que tá tendo o bebezinho? Seu filho e esposa, estão gravidinhos. Então, né, imagina ele renascer no papel de pai, né? Principalmente o pai que entende que é a gravidez, mas a hora que ele vê aquele bebê, a vida dele vai mudar, ele vai renascer. Então, assim, o que vai renascer naquele momento com ele, né? Ou com vocês, ou toda a família? Uma coisa que eu não tinha